A paz do Senhor, adolescentes, sejam todos bem-vindos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que tem participado, né, das escolas bíblicas dominical, seja presencial, seja através de vídeo. A gente sabe que a gente está alguns domingos já sem estar presencialmente na Escola Bíblica Dominical, porém, a gente tem se esforçado para poder sempre estar postando, né, as aulas em vídeo para vocês. Então, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Hoje a gente está aqui através desse vídeo para estudar mais uma lição, especificamente a lição de número 12 da nossa revista, tá? Essa lição é muito importante, é a penúltima lição dessa nossa revista sobre respostas às dúvidas sobre a fé cristã, e eu quero nessa oportunidade tomar aqui alguns minutos para a gente conversar um pouco sobre céu e inferno, tá? Alguém já fez essa pergunta para você, adolescente? O céu existe? O inferno existe? O que que você responderia? Qual a base que você usaria para defender essa tese, para defender a existência do céu e a existência do inferno? Se alguém perguntasse para você, como que você pode me provar a existência do inferno ou do céu, né? Talvez se você perguntar, Renan, você acredita que o céu existe? Sim, eu acredito. Renan, você acredita que o inferno existe? Sim, também eu acredito. Mas aí se você me perguntar, mas Renan, você já foi até lá? Eu vou responder que não. Eu nunca fui nem no céu e nem no inferno. Porém, está escrito na Bíblia que tanto o céu quanto o inferno, eles existem, são reais, tá? E se a Bíblia diz que existem, se a Bíblia diz que são reais, eu acredito, tá? Porque existem coisas que eu aceito por fé, tá? Eu não preciso ver para crer. Jesus disse, né? Bem-aventurado aquele que creu, né? Sem precisar ver. Então, eu acredito na existência do céu e do inferno, porque está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, que esses lugares existem. E aqui, o propósito dessa nossa aula é provar através da Bíblia que o céu e o inferno existem, sem contar que existem aqueles nossos irmãos, né? Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo teve essa experiência, mas como outros irmãos, até mesmo, né, da nossa época, já teve a experiência com o céu, já teve a experiência com o inferno, né? Já teve experiências no mundo espiritual e de maneira que comprova, né, que o que está escrito na Bíblia realmente é verdade. O mundo espiritual existe. Então, a nossa lição ela vai circular, né, em torno desse tema, céu e inferno, tá certo, adolescentes? E a nossa lição vai ter três objetivos, tá? O primeiro objetivo é compreender a realidade do céu e do inferno, tá? Então a gente vai ver que isso é uma realidade, tá? Isso existe. A nossa última aula foi sobre vida após a morte e a gente viu biblicamente que, conforme diz Hebreus capítulo 9, versículo 27, né? Ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então, quando a pessoa morre, é definido, né, o seu lugar na eternidade, seja no céu ou seja no inferno, ok? Então, nessa aula de número 12, a gente vai compreender a realidade do céu e do inferno. Também a gente vai saber, né, da impossibilidade de negar biblicamente a existência do céu e do inferno. Ou seja, é impossível eu negar biblicamente que o céu e o inferno não existem, tá? É impossível. Pelo contrário, a Bíblia, você sabia que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu? Pois é, Jesus ensinou mais sobre o inferno do que sobre o céu, tá certo? E também nós vamos mostrar biblicamente a alegria eterna dos justos e suas recompensas. Bom, gente, a Bíblia diz que o inferno ele foi criado para o diabo e os seus anjos, tá? Quem criou o inferno, Renan? O próprio Deus, tá certo? O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Porém, infelizmente, a gente entende pela Bíblia Sagrada que muitas pessoas vão ir para o inferno, tá? Vão ir para o inferno. Porque
decidiram andar em desobediência a Deus, decidiram andar na prática do pecado, decidiram andar no caminho da rebelião, né, que é o mesmo caminho que Satanás e os seus anjos tomaram, tá? E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que o inferno ele é uma realidade. Por exemplo, lá em Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 42 em diante, Jesus repetiu por várias vezes, por exemplo, no versículo 43, no versículo 44, no versículo 45, no versículo 46, no versículo 47, no versículo 48 e no versículo 49, Jesus repetiu que o inferno é um lugar onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Então Jesus, por várias vezes nessa passagem, novamente eu repito, Marcos capítulo de número 9, a partir do versículo 42, ele por diversas vezes ele repetiu que o inferno é um lugar que existe e que para lá vai pessoas, e este lugar que é o inferno é um lugar onde o fogo nunca se apaga e o seu bicho não morre, tá? Então, o próprio Jesus deixou claro a existência do inferno. Quando a gente vai também lá em Lucas, no capítulo de número 16, nós vemos a parábola do rico e do Lázaro. Porém, esse texto não é uma parábola, né? Ela foi denominada nesse título, mas na verdade nós entendemos, adolescentes, que esse texto não se trata de uma parábola, porque esse texto cita nomes próprios, né? Esse texto cita, por exemplo, o nome de Abraão, cita Lázaro, né, que era o mendigo desse texto, que acabou morrendo e indo para o seio de Abraão. Cita também o nome de Moisés, os profetas, tá? Então esse texto, na verdade, ele não é uma parábola, e sim ele foi um acontecimento real que aconteceu, tá? Onde um mendigo morreu, foi para o seio de Abraão, no paraíso, e um rico, né, morreu e foi para o Hades, né? E a Bíblia diz que lá no Hades ele levantou os olhos e viu Lázaro no seio de Abraão. E a Bíblia diz que nesse Hades, né, que já é um lugar de tormento, uma antessala do inferno, como eu disse em alguns momentos na nossa última aula, esse rico ele pediu, né, para Abraão o seguinte, ele disse: Pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Então o inferno, tá? Quando o ímpio morre hoje, adolescentes, ele já vai para um lugar de tormento, para essa antessala do inferno, né, para esse Hades, tá? E lá ele já fica em tormento, aguardando a ressurreição do corpo, tá? Que vai acontecer depois do milênio, segundo Apocalipse capítulo 20, que é a ressurreição dos ímpios, onde eles vão novamente ressurgir com o corpo que morreram para serem lançados no lago de fogo, que é o inferno mesmo, propriamente dito, o inferno eterno, tá certo? Mas quando o ímpio morre hoje, ele já vai para este lugar de tormento e lá ele sofre um sofrimento na sua alma. A gente sabe que a nossa alma, ela é o centro das emoções do homem, tá? Quando a gente sente dor, angústia, sofrimento, alegria, né? Tristeza, quando a gente sente felicidade, amor, tudo isso a gente sente na nossa alma. E da nossa alma isso é transmitido através do nosso corpo. Então a antessala do inferno hoje, que é para onde os ímpios vão, né, quando morrem, eles já sofrem um sofrimento na alma, uma angústia, uma dor na alma. E quando eles ressuscitarem com seus corpos no final do milênio, eles vão ser lançados no lago de fogo, terão, né, as suas obras julgadas e vão ser lançadas no lago de fogo, tá certo? E lá no lago de fogo, o sofrimento que eles vão sofrer por toda a eternidade vai ser no corpo e na alma. Então, adolescentes, você imagina alguém, né, um ser humano com seu corpo normal, ser lançado dentro de uma piscina de lava, né, de vulcão, né, dentro de uma piscina onde só há fogo, né, lava, fogo, chamas, né? Então você imagina como que será a dor, né, que essa pessoa vai sofrer. E Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11 até o 15, fala desse lago de fogo. Então, pelo menos 3 textos aqui que falam sobre a existência do inferno. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 42, Lucas capítulo 16
e Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15, tá? E o céu também é uma outra realidade, é a realidade que o salvo vive, né? A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, o salvo, o crente fiel, ele já vive nessa vida a dimensão do céu, a dimensão do reino de Deus. O próprio Jesus disse isso, né? Lá em João capítulo 14, ele disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Veja que ele disse na casa de meu pai. E aonde é que o pai está? No céu. Então é no céu que Jesus foi nos preparar lugar. E ele disse, né? Pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E lá em João capítulo 17, ele pede ao Pai para que aqueles que o Pai havia dado a ele pudessem estar com ele onde ele estivesse, para que eles pudessem ver a glória que o Pai deu a Jesus, tá certo? E aonde é que está, né? Onde que Jesus está na sua plena glória hoje? No céu. Quando a gente vai lá para Apocalipse, capítulo de número 4, e capítulo de número 5, nós vemos que João foi arrebatado em espírito e ele entrou na sala do trono. E lá na sala do trono ele viu Deus assentado no trono, ele viu o Cordeiro de Deus, que é Jesus, em um trono, ele viu os 24 anciãos, ele viu miríades e miríades de anjos, ele viu os 4 seres viventes diante do trono, adorando, clamando e louvando a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Onde é que João estava? No céu. João estava no céu. Quando a gente vai também lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 12, a gente vê o próprio apóstolo Paulo dizendo assim que ele conhecia um homem, se no corpo ou fora do corpo ele não sabia, mas ele está falando dele mesmo, né? Porque a gente entende isso pelo contexto em que o texto está inserido. Ele disse assim: eu conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então, o próprio apóstolo Paulo e o apóstolo João, eles tiveram essa experiência de estar no céu, de receber de Deus revelações maravilhosas sobre o céu. Então, o céu é uma realidade que a Bíblia nos apresenta. Quando nós vamos para Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22, nós vemos a Nova Jerusalém, a descrição da Nova Jerusalém, que segundo o texto de Apocalipse capítulo 21, ela desce do céu. Ora, se ela desce do céu é porque ela está no céu. E a Nova Jerusalém é a morada dos salvos adolescentes, é a morada dos crentes fiéis que estão aguardando o arrebatamento da igreja. Então veja que a Bíblia apresenta a existência tanto do inferno quanto do céu. Isso é uma realidade para nós, tá? Para as pessoas, e isso é aceito por fé. Isso precisa ser aceito por fé no nosso coração, ok? E a gente precisa entender que a Bíblia fala do céu, a Bíblia fala do inferno, tá? A Bíblia cita esses dois lugares como dois lugares reais, tá? Como dois lugares que existem. Tanto o inferno quanto o céu foram criados por Deus, tá? Quem vai estar no inferno? Vai estar todos os ímpios, desde Adão, vai estar Satanás, seus anjos, o anticristo, o falso profeta, todo esse povo todo aí vai estar dentro do lago de fogo, tá? Dentro do inferno, né, final, aonde a ira de Deus vai estar sendo manifestada por toda a eternidade sobre aquelas pessoas que escolheram, né, viver e andar no caminho da rebelião contra Deus. E quem vai estar no céu, Renan? Quem vai estar no céu vai ser todos os crentes da era da igreja, todos os santos do Antigo Testamento, junto com Jesus, junto com o Pai, junto com o Espírito Santo, junto com todos os anjos, os arcanjos, os serafins, tá? Os profetas, vão estar todo mundo no céu.
E depois do milênio, depois do trono branco, a Bíblia diz que João viu novos céus e nova terra, tá? Novos céus e nova terra, ou seja, tanto céus e terra serão a mesma coisa, porque vai estar tudo renovado, vai ser tudo novo. O próprio Deus, em Apocalipse capítulo 21, ele brada: eis que faço novas todas as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, porque Deus vai fazer novos céus e nova terra. E essa é a esperança dos salvos, tá? A minha esperança, a esperança tua, a esperança dos santos da igreja é encontrar com o Senhor e estar no céu para sempre com Ele. Nossos entes queridos que já se foram, que já morreram, né, que morreram salvos, hoje eles estão no paraíso, conscientes, adorando a Deus, servindo a Deus, tá? Estão conscientes, as suas almas estão diante de Deus. Ok, adolescentes? A gente entende isso por Apocalipse capítulo 6, Lucas capítulo 16. A gente sabe que esses nossos irmãos que já partiram estão na presença de Deus hoje, no paraíso, aguardando a ressurreição dos santos que vai acontecer no dia do arrebatamento, tá certo? Então, medite nessa lição. Aqui, através de videoaula, precisa ser bem resumido a lição, ok? Mas se tiver alguma dúvida, adolescentes, manda pra gente, pergunta, não fica com dúvida sobre esse tema, céu e inferno, tá? Pode contar com a gente para ajudar vocês a compreender esses temas da palavra de Deus, ok? E na próxima lição, que vai ser a última lição dessa nossa revista, tá? Vai ser sobre a segunda vinda de Jesus. Será que vai haver uma segunda vinda de Jesus? Existem pessoas que já não acreditam mais nisso. Porém, eu acredito e vivo nessa expectativa todos os dias. Eu espero que você também acredite da mesma forma. Jesus vai voltar sim. E na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre esse tema, ok? Então Deus abençoe a vida de vocês, o ADEC, fiquem firmes na presença de Deus, conte conosco da liderança, nós estamos juntos no mesmo propósito, no mesmo alvo, no mesmo objetivo. Fiquem na paz do Senhor, um grande abraço a todos vocês e até a próxima, querendo Deus. Fui!